Olá, você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora, Opinião Litoral, edição desta quinta-feira, bancada feminina, Renata Arraes e Lara Matos. A Renata é advogada, procuradora-geral do município de Santos. A Lara é especialista em gestão. E a primeira notícia diz respeito à administração pública. Um criminoso, chefe de facção do crime organizado, assassinado nessa semana, executado em Guarujá, era responsável por uma empresa que tinha relações com a prefeitura, uma empresa terceirizada que controlava o acesso de alguns equipamentos de saúde, de 2 equipamentos de saúde. A gente já tem tido outros indícios, analisados aqui também, da organização cada vez mais sofisticada do crime e da entrada no crime em negócios lícitos, inclusive oficiais, empresas de ônibus que ganham licitações de transporte público e agora essa empresa que prestava serviço para a Prefeitura de Guarujá, Renata. De um lado é a organização do crime, de outro lado é a desorganização pública, né? Boa tarde. Boa tarde, Paulo, boa tarde, Lara, todos que estão nos assistindo. É exatamente isso que você falou, né? Se por um lado o crime organizado se organiza muito bem, falta por parte da administração pública em todas as esferas mais organização e mais fiscalização, para que você tenha, porque os mecanismos legais existem. Agora, você não ter esse conhecimento, você não conseguir ligar, né, os pontos e ter o conhecimento de que determinada empresa que presta serviços para a prefeitura tem como responsável legal um criminoso, é uma coisa que salta realmente aos olhos e causa uma certa curiosidade de como que isso consegue acontecer ainda, porque as contratações públicas, elas são regidas por uma série de mecanismos legais e uma série de documentos, uma série de parâmetros para que você possa realizar uma contratação. Não é simples, nenhuma contratação sem licitação, nenhuma com licitação, não é simples você ingressar e você celebrar um contrato. A prefeitura disse que toda a documentação da empresa estava perfeitamente correta. Agora, como por exemplo no caso do ministro com currículo falso, que foi nomeado, né, ministro da Educação, estava tudo correto, agora precisa de um serviço de inteligência para verificar, além da documentação, né? Se você não tem indício nenhum de crime, fica difícil para o servidor público que faz a análise dessa documentação apurar. Então, você participa de uma licitação, de um chamamento público, ou mesmo de uma contratação direta, tem toda uma documentação que você tem que apresentar. A administração, no caso, ela não tem o poder nem o dever de fiscalizar o conteúdo, ela faz uma análise formal. Então, você tem lá certidões que você tem que apresentar, todos os requisitos, as empresas apresentam e você só vai comunicar ao Ministério Público ou qualquer outro órgão se houver algum indício de fraude. Mas o que chama mesmo atenção é a forma como o crime organizado vem entrando dentro da administração pública. A gente sabe que na área de transporte coletivo é algo que já há alguns anos, principalmente quando existia, agora aqui em Santos não tem, a gente não vê mais, mas em São Vicente tinha muito as vans, né? Então, a gente sabe que ouve dizer que o crime organizado está ali dentro. E a gente sabe que muitas vezes o crime organizado está dentro da política, está dentro da administração pública. Então a gente precisa, esse caso desse rapaz, eu não sei se ele tinha condenação. Eu acho que você sabe se ele tinha condenação? Eu acho que ele não tinha. Também fica mais difícil até de você saber. Mas o que acontece com o crime organizado hoje no nosso país é isso. Eles se preparam para estar dentro de todas as esferas. E a administração pública, como algo que abre muitas portas e
há uma facilidade muito grande para você ter acesso a dinheiro público, aí o crime organizado prepara as pessoas, há toda uma escola, né, do próprio crime organizado para preparar pessoas para serem políticos, preparar pessoas para estar dentro da administração. Cada vez mais a gente estar atento, principalmente aqueles que atuam na administração, procurar estar cada vez mais atento e ter maior cautela possível na análise e na documentação dessas empresas. Lara, boa tarde. Boa tarde a todos. Essa questão do crime organizado, imiscuído aí na administração, mostra, de um lado, o avanço do crime organizado e, de outro, que a administração pública precisa de alguns outros instrumentos, né? A Polícia do Mato Grosso, por exemplo, a Polícia Investigativa, usou um recurso que a gente comentou aqui, elogiou, tem um crime, vão 3 investigadores, assim, à paisana, ficam entre a população que está ali comentando o crime, escutando o que essas pessoas estão falando para usar depois nas investigações. A elucidação de crimes no Mato Grosso ficou muito acima da média nacional, mas muito acima, depois que essa estratégia passou a ser utilizada. O poder da fofoca, né, Paulo? Bom, se não houve conivência, vamos supor, a prefeitura de fato não sabia dessa situação, faltou lisura, ou se os documentos apresentados correspondessem, diante da contratação de uma prestação de serviços para a prefeitura, talvez há de se repensar a forma como isso está sendo feito, ou talvez mais rigor em relação a isso. Agora, se houve conivência até a considerar a situação atual do Guarujá, justifica-se porque há uma instalação do crime organizado na cidade. Chama atenção, nesse caso aí, que junto com o executado houvesse um político, né? Um ex-vereador foi ferido no mesmo atentado, estava junto e acabou sobrevivendo. Mudando completamente de assunto, o levantamento mostrou que no ano passado os consumidores brasileiros, Lara, gastaram 64 bilhões de reais em encomendas internacionais, que não são taxadas até o valor de $50, né? É uma febre, né? Isso prejudica o comércio local? Prejudica. Mas isso beneficia o consumidor? Beneficia também, porque os preços são muito mais baixos, a compra virtual, ela se multiplicou, ela explodiu nos 2 anos da pandemia, principalmente, quando as lojas ficaram fechadas por um período, e a entrega se sofisticou, a logística. Há casos hoje em que a pessoa pede o produto de manhã, à tarde já recebe, no mesmo dia recebe o produto, né? Justamente, Paulo, na realidade... Você é compradora? Você faz encomendas internacionais? Então, poucas. A minha última compra foi de um livro eletrônico e que chegou muito rápido também, né? Que é o Kindle, né? Mas o que acontece, internamente falando, isso está gerando um barulho, um efeito, né? A considerar que a Luísa Trajano é uma das responsáveis pelo movimento para reaver algumas políticas em relação a esses produtos, a essa compra. Tanto que em fevereiro desse ano, dois grandes grupos relacionados à moda, a varejo, eles se uniram. A Arezzo, que tem várias marcas, inclusive a Arezzo, e o grupo Soma, que tem também várias marcas, inclusive a Hering. São 34 marcas, eles detêm 2.000 lojas. Por que eles se uniram? Além de eles terem sinergia nos negócios, né, isso dá ganhos de escala, se você vai comprar de um fornecedor, você tem condições muito melhores, eles estão sentindo o reflexo dessa performance dessas plataformas e-commerces globais, porque elas não necessariamente pagam imposto sobre importação. Então, o mercado local, nacional, está sentindo esse efeito e nós precisamos estar atentos a isso. Para o consumidor, é maravilhoso, porque ele tem condições melhores, mas isso está, de alguma forma, prejudicando a nossa indústria, o nosso comércio local. Você, Renata, compra muito pela internet? Eu compro muito pela internet, eu peguei gosto depois da pandemia
e eu não gosto é muito raro, eu só vou em lojas físicas, naquelas que eu realmente conheço, já conheço a dona, a vendedora, e já tenho o costume de frequentar até para prestigiar as pessoas mais próximas, os amigos, mas eu tenho muito costume de comprar pela internet, mas internacional não. Internacional eu não compro. Primeiro porque eu acho que a qualidade, para eles venderem, a gente tem o exemplo mais clássico que é da Shein, né? Que são coisas realmente muito baratas. Então, para você, também, né? Shopee, para você ter um produto com aquele valor, é uma concorrência completamente desleal com o que acontece com o nosso comércio nacional, e você já começa errado, porque essas compras, elas não são taxadas já por uma burla da legislação tributária, porque, na verdade, elas deveriam ser taxadas porque o que a nossa legislação não taxa são as encomendas de pessoa física para pessoa física. A pessoa jurídica, ela se enquadraria, sim, e teria que ser taxada. Só que criou-se, né, uma sistemática no país onde o brasileiro gostou tanto disso e de economizar e de gastar pouco que o governo não consegue mudar. Quando tenta mudar, se toca no assunto, a pressão é muito grande e o governo acaba recuando. Fora isso, a gente tem sabido muitas denúncias da utilização de mão de obra bastante questionável para eles atingirem isso em países, por exemplo, da China. Então, a gente tem uma série de questões aí. Eu sou contra, embora eu entenda que realmente a gente tem um benefício como consumidor muito grande, mas são produtos muitas vezes, eu estou falando não tudo, lógico, mas eu estou falando principalmente desse comércio de vestuário, roupas, peças sem muita qualidade, utilização de uma mão de obra quase que análoga à escrava. A gente tem muitas denúncias, inclusive até aqui no Brasil, sobre isso. E a questão da tributação. Então, por qualquer ângulo que você olhe, é uma atividade que não respeita a legislação. Agora, tem tudo isso que a Renata apontou, tem pirataria de grifes, tem trabalho em condição análoga à escravidão, ou um pouco acima disso, né? Trabalho não digno, mas o consumidor aderiu, né? 64 bilhões de compras em um ano pelos consumidores brasileiros é um número bastante significativo. Nós somos 200 milhões, não somos 200 milhões de consumidores, né? Exato. Vamos dizer que sejam 100 milhões de consumidores consumindo 64 bilhões, é muita coisa, mas precisa ser verificado mesmo pelo prejuízo ao comércio local. Eu vi domingo, um amigo meu comprou um tênis de grife, de qualidade, por R$133. Esse produto não taxado, né? Porque é abaixo de $50, né? Então, mas você tem que haver muito cuidado. Um tênis que aqui você não compra por menos de R$400, R$500. E é verdadeiro? Aí essa que tá a questão principal. Você não sabe verdadeiro. Verdadeiro, original. Tem que tomar muito, muito cuidado com isso, porque hoje em dia as réplicas são perfeitas. Você tem aquelas réplicas mal feitas, porque, por exemplo, você tem algumas grifes internacionais que basta você olhar num site desse que você sabe. Como é o biquíni da brasileira, né? Biquíni de lacinho, pequenininho, curtininha. Uma grife europeia não faz um biquíni daquele modelo, e quem conhece as marcas sabe disso. E daí você tem, de uma forma escancarada, a utilização mesmo dos monogramas, a utilização dos símbolos dessas marcas em roupas, sapatos, tudo falsificado. E agora tem que ver a qualidade de tudo isso, né? Até que ponto vale a pena para você ostentar uma marca? Por isso que está agora muito em voga, né, essa tendência de você ter o luxo mais
mais quieto, né? Que eles têm, que está acontecendo fora do na Europa hoje, é uma tendência de você ostentar as grifes, você ostentar menos e você usar menos esses monogramas, esses símbolos e ter uma roupa que muitas vezes ela vai ter a qualidade, mas não necessariamente você vai bater o olho nela e vai identificar como se você fosse um manequim de loja. Que inclusive foi a crítica que fizeram à primeira-dama, que estava num evento falando sobre pobreza, usando um sapato da Hermès com um H enorme, e aí falaram que não havia nenhuma congruência em relação ao assunto, em relação, enfim, à mostra. O Opinião Litoral para o intervalo, é bem rapidinho, fica com a gente. Voltando com o Opinião Litoral desta quinta-feira da bancada feminina, da Lara Matos, da Renata Arraes. A gente tem tido nos últimos anos, assim, mudanças muito significativas no estilo de vida, né? A gente falou no bloco anterior de compras pela internet, 64 bilhões. A gente tem o celular que mudou completamente a comunicação entre as pessoas. Tem muitos aspectos, assim, de mudanças na vida. E um desses que está próximo é o carro voador. A Embraer, empresa brasileira, né, um orgulho, porque muitos poucos brasileiros imaginavam que o Brasil pudesse ter uma empresa que concorresse no mercado internacional de aviões, né, da fabricação de aviões. Já está sendo analisado na Agência Nacional de Aviação Civil um carro voador, e uma das características dele, Lara, é que ele estaciona verticalmente. Né? Fácil de fazer a baliza, né? Vai ter que ter uma autoescola para isso, e o Fifi vai ter trabalho, hein, Paulo, lá no céu. Mas o Fifi é o presidente da CET de Santos, mas esses carros voadores, eles não vão ser pilotados pelo dono, vão ser pilotados por controle remoto, pelo menos essa é uma das ideias, né? Sim. Agora, é necessário R$1,5 milhão, que é o custo de um carro desse, e entrar numa fila, pasmem, de 3 mil clientes. Então já existe uma fila de espera, de pré-reserva, para que você possa ter o seu automóvel voador. E a Embraer, Paulo, é uma referência mundial, né? Então que bom que nós estamos saindo à frente de muitos países. Salvo engano, isso já está bem desenvolvido nos Estados Unidos, mas vamos lá, né? Eu acho que vai facilitar a vida de muita gente. Carro voador, Renata. Vai dar trabalho, vamos ter que legislar sobre isso, vamos ter que criar as normas de trânsito no espaço aéreo. Vai ser complicado, porque uma hora, isso vai daqui a médio prazo, e se isso realmente acontecer, isso vai ser uma realidade. A gente que cresceu assistindo os Jetsons, né? A gente vai se recordar daquilo que a gente achava, e daqui a pouco a gente talvez tenha um robô babá, o robô cachorro. Que já existe, né? É muito interessante a gente pensar que um ser humano que tenha nascido em 1600, 1700, e tenha vivido 70, 80 anos, quando ele morria, o mundo, a vida, o cotidiano era muito parecido na data da morte dele com a data em que ele tinha nascido. Isso, a partir do século passado, essas mudanças se aceleraram muito, mas nos últimos anos é muito impressionante, né? As comunicações foram revolucionadas e os transportes que ficaram um pouco atrás também parece que vão ser revolucionados, né? O drone já é impressionante, né? O drone, eu lembro do fax, hoje o celular tem o... A nossa geração passou por muitas transformações, né? Eu, por exemplo, criança, eu cheguei a ver televisão de tubo de imagem e televisão, algumas em preto e branco, a depender da casa que você fosse, você tinha uma televisão preto e branco. Daí eu passei pela TV de plasma, pela TV de LCD, depois veio a TV de LED e por aí vai. Mas começou com a TV de tubo, né? E tantas coisas que a gente viu também desaparecerem. Por exemplo, se você pegar hoje, talvez a minha filha, não sei se ela sabe o que é um orelhão.
Ou mesmo uma máquina de escrever, né? Não sei se ele se conhece, só viu provavelmente em filme ou na televisão. Então a gente passou por todo esse processo, né, de modificação, a utilização do telefone, o telefone de linha convencional, a internet de escada, e a gente tem aí uma série de exemplos de toda essa transformação. Eu, como sou uma pessoa um pouco avessa, eu tenho um pouco de dificuldade de adaptação com mudanças. Com Eu sou um pouco avessa a essas coisas, tanto que eu, embora reconheça, né, a importância e a relevância do processo digital, eu ainda sinto muita falta do papel. Então, dependendo às vezes eu falo na prefeitura, imprima esse processo digital que eu não tô aguentando mexer nisso, porque eu tenho uma certa dificuldade ainda, mas a gente precisa, né, se adaptar, não tem. Eu comecei a trabalhar no judiciário e a gente usava DOS. Hoje, como é que eu passei? O sistema operacional. O sistema operacional. Daí depois, quando mudou para o Windows, foi uma luta para me adaptar. Aquilo eu fico imaginando como que a gente conseguia trabalhar no DOS. Eu lembro que em 2006 ou 2007, o empresário do Moinho Santista, né, um chinês, eu sempre esqueço o nome dele, ele trouxe um iPhone dos Estados Unidos. Num programa de televisão que eu apresentava, ainda não tinha no Brasil, ele mostrou assim o iPhone e falou assim, isso vai constituir uma revolução na comunicação. E ele acertou. Eu nunca tinha visto um iPhone, não tinha no Brasil ainda. Aí a previsão seguinte, ele errou feio. Ele falou assim, olha, tinha de 4 GB e de 8. Eu comprei o de 4 porque nunca a gente vai usar o de 8, né? Hoje o menor é de 128, 64, né? Sem dúvida. E essa tecnologia, esse avanço, eles mudam também os costumes, né? Então nós estamos aqui falando de um carro voador que para nós ainda é uma ideia, mas quando isso de fato for implementado, mudam os costumes, muda a nossa forma de nos relacionar na sociedade, consumo, enfim. E a Renata dizendo, né, dessa transição, eu me sinto privilegiada de poder ter vivido uma época do orelhão. Eu só tive acesso à internet e também computador com os meus 19 anos. Eu lembro que meu primeiro trabalho de conclusão de curso de faculdade foi numa máquina digital. Então, participar desse processo é de uma grandiosidade, porque a gente pode olhar para trás e agora olhar para frente e cada vez mais, né, Paulo, com uma velocidade, como você disse. Então, o que virá, né? Qual será o futuro? Até Spielberg talvez não saiba o que vai acontecer. O empresário chinês é o Lawrence Pi e é do Moinho Pacífico. Eu errei o Moinho, não lembrei o nome dele, mas o celular que foi apresentado que é uma tecnologia, uma pesquisa rápida, me lembrou. Renata, o governo federal abriu uma consulta pública para a obra do túnel Santos-Guarujá. Explica para a gente o que é uma consulta pública, que etapa que a gente está da obra. Então, quando você tem a depender da nossa legislação, prevê que a depender do vulto da licitação da concessão ou da licitação que você vai fazer, a própria legislação ela traz uma série de regras. É a consulta pública, a audiência pública, é quando você disponibiliza para a população e para todos os setores da sociedade civil e órgãos governamentais, não governamentais, você disponibiliza os instrumentos que vão servir de base, os documentos que vão servir de base para aquela licitação, justamente para que os setores, tanto do ponto de vista dos interessados naquela concessão, mas a própria população possa se manifestar sobre todos os pontos, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de investimentos, para que a população, de um modo geral, tenha o conhecimento daquilo que vai ser feito. Inclusive, impacto sobre a vizinhança? Não, impacto sobre a vizinhança não, porque é outra legislação. No caso, a consulta pública é sobre a licitação, a concessão da obra do túnel. Então, você tem aquela consulta para que as pessoas possam conhecer, você dá acesso à população daquilo que vai ser feito. É uma etapa legalmente prevista. Inclusive com ideias, né, da população. Sim, você pode... Há casos em que você, por exemplo, do ponto de vista,
estrutural, do próprio escopo, mas do ponto de vista também ambiental, você pode ter críticas, você pode ter uma série de coisas, e a consulta pública, ela não vincula necessariamente a administração pública, mas ela serve muitas vezes de base, parâmetros, para que você aperfeiçoe aquilo que você quer fazer. E aí, Renata, à medida que nós temos a consulta pública, nós podemos acreditar que estamos mais próximos, de fato, da concretização disso, porque a gente está meio que esperando isso é para que uma a coisa etapa. aconteça. Isso é uma etapa para depois você divulgar o edital dessa licitação. Perfeito. Você está meio São Tomé aí? Não, eu estou bastante otimista a considerar que essa obra ela faz parte do PAC, que é a maior obra, né, desse pacote, são 6 bilhões, e assim, a aproximação política, Paulo, fez com que, de fato, a coisa se viabilizasse, né? Então, o governo junto ao governo federal, o governo do estado junto ao governo federal. E, assim, os impactos para a nossa região serão extremamente positivos em relação a esse túnel. Então, é acreditar, sim, que haverá uma grande mudança, e seja na geração de empregos, pelo que eu estava lendo, são 5 mil empregos diretos e indiretos. Além do que, hoje nós temos 8 mil ciclistas atravessando essa balsa, além de 14 mil veículos. Então, nós teremos aí um túnel que em 1 minuto e meio você faz esse trajeto. E também, ambientalmente falando, nós teremos muito menos emissão de gás carbônico. Então, diante de todas essas facilidades e desses movimentos que nós estamos vendo, eu estou bem otimista, Paulo. A gente vive numa região, a Baixada Santista, que é metropolitana. A vida na região é metropolitana, né? Muita gente mora numa cidade, mora, por exemplo, em São Vicente, trabalha em Praia Grande, ou trabalha em Guarujá, trabalha em Cubatão, estuda à noite em Santos, aí a menina tem um namorado que é de outra cidade. Então, a vida da região é completamente integrada, mas o transporte metropolitano não é integrado, né? A gente tem um passo importante, que é o VLT, entre as áreas de São Vicente e as áreas de Santos, talvez uma complementação do VLT como BRT até Peruíbe, e aí, nesse ponto, o túnel é muito importante, porque a travessia de balsas é a mais frequentada do mundo entre Santos e Guarujá. São 30 mil veículos por dia, né? E 95%, Paulo, desse movimento é para trabalho. Trabalho, estudo, consulta, né? E o serviço de balsa tem uma qualidade muito ruim. É dramático para alguém que depende de uma consulta ou do horário para dar aula, ou para ter aula, ou para trabalhar, na maioria dos casos é para trabalhar em outras atividades, depender da balsa. O túnel prevê a passagem do VLT, né, que seria uma conquista muito importante para a integração metropolitana da região. Dá para a gente sonhar com o VLT desde São Vicente até Guarujá, aí talvez um BRT para Bertioga e para Praia Grande, Litoral Sul, a continuidade pelo BRT e a integração real, porque a integração real é pelo transporte. A opinião volta depois do intervalo, que é rápido. Voltando com a opinião litoral, agora é o último bloco. A bancada feminina dessa quinta-feira é da Renata Reis e da Lara Matos. A Renata é advogada, a Lara é especialista em gestão. Lara, numa notícia que eu vi ontem à noite, que está na pauta, é tão chocante imaginar que isso tenha acontecido. Um funcionário de uma empresa terceirizada da concessionária de distribuição de energia elétrica em São Paulo, Enel, ele foi assassinado por um dono de academia, por um empresário, depois de cortar a luz da academia por falta de pagamento. Todo mundo que já teve a luz cortada sabe que o procedimento é esse. A gente até entende que deveria ser mais flexibilizado. Hoje existe o Pix. Você quer pagar, você paga nesse momento por Pix e a gente não vai interromper a sua energia elétrica, avisa com mais antecedência, mas a brutalidade dessa morte não tem nenhuma explicação, né? É difícil até de comentar um negócio desse, né?
Paulo, não tem explicação e é de uma crueldade, é de um absurdo, assim, tem coisas que eu ouço que eu falo, não, isso não pode estar acontecendo. Agora, eu sou da área, eu posso dizer, eu não sei qual foi a academia, eu não sei qual foi o empresário, mas excesso de anabolismo, né? Os anabólicos já estão subindo a cabeça porque é uma ação impensada. Então você, por algum motivo, teve ali o seu corte de luz. Ok, e aí como é que você resolve isso? Nós estamos numa geração de imediatismos, né? Então, cancelando todo mundo na internet através de um botão, então achamos que podemos resolver os nossos problemas com atitudes que são impensadas. Então, assim, não tenho o que de fato falar, que bom que isso é atípico, né? Mas, independentemente disso, é uma situação intolerável e que ele precisa de fato ser punido. Não tem como admitir um negócio desse. Nós já tivemos em Santos alguns episódios, isso não é incomum, não é raro, de agressão a agentes da CET que aplicam multas. O agente até evita aplicar a multa hoje na presença do motorista. Mas o uso da arma, que também deve ser questionado aí. Se esse empresário não tivesse uma arma, provavelmente não teria esse desfecho tão dramático, tão trágico assim da morte de um rapaz de 27 anos trabalhando, né, cumprindo a função dele, né? A facilitação que aconteceu nos últimos anos, a partir do governo Bolsonaro, houve, né, essa facilitação do acesso às armas pelos CACs, né, e a gente tem o uso dessas armas desvirtuado completamente e na grande maioria dos casos a gente fica sabendo do uso indevido, do acesso às armas, como você falou, que é o que permite que as pessoas que já são destemperadas, muitas vezes por natureza, elas com o acesso à arma, elas têm ficam mais facilmente, né, com a probabilidade de agir dessa forma. O que a gente tem visto, esse destempero, eu acho que é um problema de saúde mental realmente que afeta grande parte da população, principalmente depois da pandemia. Hoje a gente vê, né, notícias não muito diferentes, o fulano que atirou no entregador do iFood porque o rapaz não quis subir para o apartamento. Isso no Rio de Janeiro foi um policial que fez isso, né? É um policial que fez, mas são coisas, embora casos diferentes, como você falou, uma situação atípica, porém está se tornando corriqueiro. A gente tem visto esse tipo de notícia, é o porteiro do prédio que apanha porque falou alguma coisa que o morador não gostou, é a pessoa que comete injúria racial no supermercado porque não gostou do atendimento do caixa do supermercado, e por aí vai. São todos crimes, e esses crimes precisam ser apurados, investigados, e tem que haver uma reprimenda do Estado, porque a população precisa entender que não é possível que você, em todas as situações, queira agir sempre com as próprias mãos, com a própria força, porque cada vez que você tem um destempero, um desagrado com a conduta do outro, isso não serve de aval para que você possa agir da forma como bem queira. As consequências precisam ser graves, as pessoas precisam saber que o cometimento de crime tem consequência, porque está cada vez ficando aquilo que deveria ser atípico, que deveria ser algo que esporádico, me parece, pelo menos eu tenho essa sensação de que toda quinta-feira eu venho aqui e a gente tem uma notícia parecida com essa. Realmente, nesse caso, o empresário de 44 anos, ele tirou uma vida de um rapaz de 27 anos, de um trabalhador. Mas ele acabou com a vida dele também, porque por mais que ele fique impune por esse crime, alguma coisa ele vai responder, né? Com algum tempo de prisão ele vai responder, ele já foi preso, passa hoje por uma audiência de custódia, mas ele modificou radicalmente a vida dele de agora em diante, né? Ele vai ser olhado de outra maneira pelas pessoas que conhecem ele, pode ser que ele fique um bom tempo na cadeia, a gente não sabe realmente qual vai ser a decisão judicial, se ele enfrenta esse processo em liberdade e adiando o processo ou não,
ele tirou a vida de alguém, mas ele prejudicou muito a vida dele também por uma atitude completamente irracional, que não teria tido esse desfecho se ele não tivesse o acesso a essa arma. E perder o próprio negócio, né, Paulo? Porque pode ser que o negócio não se sustente, que a academia feche. Então, tanto tempo de batalha, empreendendo para uma bobagem É dessa. uma coisa lamentável mesmo. A Renata falou de crime de racismo. Algumas pessoas reagem a contrariedades, ofendendo de maneira racista a pessoa que provocou a contrariedade por algum motivo. E isso é crime também. A Espanha se mostrou muito rigorosa na punição do estupro do Daniel Alves. E com razão, a gente aprova esse rigor. Mas é importante também que a Espanha mostre esse mesmo rigor na punição do crime de racismo. Ontem, a torcida do Atlético de Madrid, que jogava uma partida e o Atlético saiu vitorioso, conquistou a vaga nas quartas de final do campeonato mais importante do mundo, está entre os 8 classificados da Champions League, eliminou o Borussia Dortmund da Alemanha. A torcida do Atlético de Madrid, Renato, entoou cânticos racistas contra o jogador brasileiro negro Vinícius Júnior, que é do rival Real Madrid. Parece uma histeria coletiva. Que nem tinha nada a ver, não estava nem no jogo. Né? Parece, eu quando estava na faculdade, a gente falava o crime, né, o tumulto, quando você acaba sendo levado pelo clamor, pelas circunstâncias, e você é levado, foi até a tese de defesa dos atos de 8 de janeiro, que muitas vezes é a turba, né? Quando Efeito você manada, né? você tá dentro, mas eu sinceramente, assim, eu não consigo entender como alguém pode se referir a outra pessoa, seja em razão de qualquer circunstância que for, de uma forma pejorativa, de uma forma a injuriar aquela pessoa. Como a gente sempre fala, né, a injúria, ele é um crime contra a honra muito significativo, porque é um crime contra a sua honra subjetiva, diferente da difamação, diferente da calúnia, quando você imputa fato a outra pessoa. A injúria é um crime que ele faz com que a vítima se sinta subjetivamente desonrado, é aquilo que mexe realmente com o subjetivo da pessoa. Então, todos esses crimes, até o próprio bullying, que hoje se trabalha tanto nas escolas para que você eduque as crianças, os adolescentes e os jovens para um outro tipo de convivência, isso precisa ter trabalhado nas nossas crianças, nos nossos jovens, para que você entenda realmente o valor da dor do outro. Eu não consigo entender como alguém pode, em multidão ou não, ter coragem de dizer esse tipo de coisa e não se sentir constrangido por isso. É algo realmente assim que assusta, e foi o que você falou. Tem que ser punido. Como que faz para punir uma torcida inteira? Eu sinceramente não sei, mas há como identificar, né, pessoas, há como identificar atos e até como você punir toda a própria torcida em si, impedindo que vá a jogos, uma série de coisas. Você acaba punindo o time, mas tem que haver uma resposta, porque isso está se tornando repetitivo já há bastante tempo, principalmente com o Vini Júnior. O Atlético de Madrid deveria, pelo menos, já que foi uma boa parte da torcida que entoou esse cântico, de jogar com o estádio vazio na próxima fase da Champions League, né? Concordo, Paulo. É um crime cruel, e nós tiramos o foco do talento desse jogador, quando a gente passa a olhar para uma outra informação que, como a Renata disse, torna a pessoa mais inferior, subjugada. É um absurdo isso. Agora, como resolver? Tem que mexer no bolso. Eu penso que isso é recorrente. Praticamente a todo jogo tem alguma situação com esse jogador, e outros também, né? É que ele é o pivô de toda a história. Então, eu penso que tem de haver uma instância superior aí do futebol que precisa fechar, então, o jogo para os torcedores. Tem que mexer no bolso desses clubes, esse é o meu ponto de vista, para que isso
Basta, não pode mais acontecer. E como é que a gente muda uma cultura? É mexendo na parte econômica. Eu não acompanho muitas vezes o futebol, a minha crítica ao futebol, não ao esporte em si, mas toda a sistemática é esse viés econômico. Então, já que nós precisamos mudar isso, que uma instância superior comece a, de alguma forma, punir os clubes em face das vossas torcidas, para que, e monetariamente falando, para que isso pelo menos se arrefeça. E que o Vinícius Júnior saiba responder. Ele é um dos melhores jogadores do mundo, talvez um dos 5 melhores jogadores do mundo, que ele saiba responder com bonitas jogadas, com gols e com atitudes dignas. Tomara que ele dê a volta contra essas ofensas. Na semana passada, Renato, tem que ser bem rapidamente, a gente falou aqui da podridão do sistema político. Um assassino que cumpriu pena pela morte do ambientalista Chico Mendes em 88 foi conduzido à presidência de um diretório do PL no interior do Pará, e o presidente do PL que afastou ele também tinha sido ele mesmo, Valdemar da Costa Neto, preso por corrupção no escândalo do Mensalão. Nessa semana tem um caso de violência, de corrupção, de roubalheira, de tudo no União Brasil. O presidente Luciano Bivar perdeu a reeleição para a presidência do partido, para um colaborador dele, Antônio Rueda, que se uniu com outra corrente do partido e ganhou a eleição. Depois de 12 dias de ameaças do Luciano Bivar contra o Antônio Rueda, houve incêndio em uma casa de praia, do Antônio Rueda, e o governador, e da irmã dele também. E o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é do partido, acusou formalmente Luciano Bivar da responsabilidade por esse incêndio criminoso. O partido abriu processo para afastar e expulsar o Luciano Bivar. É o mínimo, né? Agora ele tem que ser investigado, punido criminalmente, caso seja realmente o autor ou o mandante desses crimes, mas como você narrou aí, você fez um bom resumo de toda essa história, tem de tudo um pouco, né? É algo que parece faroeste, algo que, assim, que você não acredita. Parece série da Netflix, né? Você não acredita que hoje em dia ainda exista isso. Parecem senhores feudais, né? Que realmente, pelo poder, são capazes de fazer qualquer coisa e sem minimamente antever as consequências disso. Até que ponto vai a política nesse país? Eu acho que a gente está num período em que a gente tem uma visão de que nós estamos progredindo, mas nesses campos eu vejo um retrocesso. Diário, um retrocesso. Isso é coisa que a gente escutava quando eu era adolescente. Aqui, o ex-prefeito de Cubatão, que tomou um tiro. Há pouco tempo atrás, não faz muito não, mas acho que não tem nenhuma década, o secretário de Finanças de São Vicente também tomou um tiro. E as pessoas, elas vão misturando as coisas de uma forma, e a política cada vez mais enraizada por esse tipo de conduta que precisa ser coibida em todos os campos e aspectos. Dentro do partido, você não tem condições de ter alguém nessas circunstâncias conduzindo ou mesmo sendo membro de um partido político, e cabe à polícia, aos nossos órgãos de investigação, também Poder Judiciário, adotar as medidas cabíveis. Um partido grande, como o PL ou como o PT, o PL do episódio de Medicilândia, lá no Pará, o presidente nacional manipula fundo eleitoral, fundo partidário, alguma coisa perto de R$1 bilhão. Um partido um pouco menor como União Brasil, onde aconteceu essa confusão toda, é alguma coisa entre 400 e 500 milhões de reais por ano. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Infelizmente. Nosso dinheiro, né? Você tirou da minha boca, eu ia falar isso, é um dinheiro nosso. Infelizmente, os nossos casos de política estão virando cada vez mais casos de polícia. A pergunta que eu faço é, para onde nós estamos indo? Chegamos ao final do Opinião desta quinta-feira, o dia da bancada feminina. A gente agradece muito a participação da Renata Reis, da Lara Matos, o trabalho da equipe técnica daqui do Sistema Costa Norte de jornalismo, e agradece também a você que acompanhou a gente, principalmente a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.